Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você. Há poucos dias do vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano, dicas de 3 disciplinas que envolvem quase 1/3 de todas as questões cobradas na prova da próxima terça-feira. Uma análise do aumento da taxa de desemprego, ela fecha o terceiro semestre do ano quase 50% maior em relação ao mesmo período de 2014. Na última exposição da temporada, a Sala Angelita Stefani mostra obras que retratam o cotidiano da família. A Mega Sena, enfim, acabou sorrindo para um apostador do Distrito Federal após consecutivas acumulações do prêmio principal, que é aquele onde o apostador acerta os 6 números desta loteria. Sobre este assunto e também sobre o aumento na taxa de desemprego, a gente conversa com o professor Matheus Froza, coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano. Professor, seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal da Unifra. Obrigado. Vamos começar falando de desemprego? Vamos deixar a menor parte por depois, professor? Com certeza. Olha só, a gente tem dados aí, né? O terceiro trimestre, professor, de 2015 fecha com 8,9% de desemprego. E aí, se a gente faz uma comparação com 2014, foi 6,8%. Essa taxa a gente tem, na verdade, de pontos percentuais, uma diferença que chega próximo de 2%. Mas, na prática, isso representa quase metade, né? Sim. Do aumento em relação ao mesmo período de 2014. Na verdade, esse resultado podemos atribuir principalmente à atual conjuntura econômica. Os juros, apesar de estar estabilizado nas 14,25%, também o fenômeno inflacionário disseminado na economia. E esse número traduz principalmente uma redução drástica nos empregos temporários que comum acontecem a partir do dia 23 de outubro até o dia 24 de dezembro. Então o comércio não fez contratações temporárias para esse final de ano. Sim, a gente tem a faixa etária e o sexo, mais homens, mais mulheres, uma faixa etária desse pessoal que acabou entrando, infelizmente, nessa taxa aí, professor? Sim, na verdade, são 9 milhões de pessoas que estão desempregadas, um número absoluto em todos os estados da federação. A maioria são mulheres de 21 a 39 anos que estão sendo impactadas principalmente por esse momento de instabilidade, não só econômica, mas também política. São pessoas que, na verdade, fazem parte daquela população chamada economicamente ativa, né? Exatamente. E quais são as pessoas que estão sendo pesquisadas ou que responderam esses questionamentos do IBGE? São aquelas pessoas que no período de entrevista, de análise, não estavam procurando emprego nos últimos 7 dias, não procuraram emprego. Então, efetivamente desempregadas. Perfeito. Olha só, professor, que cenário que fica para este terceiro, ou melhor, para esse trimestre agora, esse trimestre que vai fechar 2015? Pode ser que a gente tenha um número ainda mais elevado em relação ao terceiro trimestre, pela conjuntura atual econômica? Provavelmente sim, com a inflação fechando o ano acima dos 10%. Essa taxa, a perspectiva no próximo trimestre já esteja acima de 9,2%. Para um caráter explicativo, para quem está nos assistindo, o governo Collor, que foi o último governo com a maior taxa de desemprego acumulada, ela chegou em 10,5%. Então, nós estamos bem próximo a isso. Sim. Bem próximo do pior momento. Lembrando que esses dados também, professor, são os maiores nos últimos 3 anos, né? 3 anos desde a pesquisa. Mas se eu levar em consideração números absolutos, ela chegou, o governo Collor lá em 90 para 91, final daquele ano, chegou a 10,5, próximo ao impeachment. Perfeito. Antes ainda da gente falar de Mega Sena, eu quero falar de um outro assunto, professor, que impacta, acredito que no mercado financeiro, que foi a prisão aí do senador Dulcídio Amaral, Sim. né? De que maneira isso provoca turbulência no mercado financeiro e principalmente nos investimentos, sejam eles bancários ou não? Sim, a turbulência já iniciou ontem, lembrando que o BTG Pactual, que é ligado ao senador Dulcídio pelo seu presidente, ele tem participações nos principais conglomerados financeiros, no caso o Grupo Itaú Unibanco e também o Bradesco. Isso pode levar, como já se especula no mercado, uma fuga de capitais, principalmente do banco BTG Pactual. O que é essa fuga? As pessoas que têm investimento nesse banco vão retirar os seus investimentos e vão procurar investimentos mais seguros. O problema é que hoje as reservas do BTG chegam a 40 bilhões de reais.
Então, se todo mundo for realmente tirar o que o banco tem, o banco até pode sofrer um processo de insolvência financeira. De certa forma, em outras palavras, quebrar. Quebrar. Tá certo. Como já aconteceu atrás com o Banco Santos, Sim. Bameirindos, com outros bancos da história recente. Ok. Professor, vamos falar de um lado bom agora da quinta-feira, né? E de certa forma da quarta-feira. Tá todo mundo querendo saber quem é que é o sortudo. Olha só que conseguiu acertar aí as 6 dezenas da Mega Sena, ele vai embolsar aí um pouquinho superior a 205 milhões de reais. E a gente fez aquela comparação normal com a poupança, o cara vai ganhar aí em torno, o apostador ou a apostadora, em torno de 1 milhão e 25 mil reais por mês na poupança, né? Que é o investimento mais conservador, como o Giaretta lembrou, no caso o senador Delcídio e o Lamas do BTG dormiram tristes na prisão, né? Sim. Mas alguém dormiu feliz, né? Porque esse rendimento, como nós já falamos anteriormente aqui, dá em torno de R$ 2.300 por hora. R$ 2.300 por hora. Por hora no dia corrente. Sim. Mais uma vez fica aquela dica, né, professor? Quem daqui a pouco tem essa bolada, será que de repente alguém aqui de Santa Maria viajou para lá, apostou lá, ganhou e tudo mais? O que poderia fazer com todo esse dinheiro aí? Vamos passar de novo essas orientações. O que chama atenção, na verdade, é ter um único apostador, na verdade, que ganhou toda essa bolada, que chama atenção. Diversificar investimento, não realocar numa única cesta de consumo. Diversificação, acho que é a palavra mais aconselhada para esses 205 milhões acumulados. Vale lembrar, professor, que, por exemplo, para o próximo sábado, que é quando haverá o próximo sorteio da Mega Sena, 100 milhões já esperam novamente por um apostador ou por mais de um para jogar, né? Podemos continuar tentando, na verdade, em busca, na verdade, desses milhões. Lembrando, não só o prêmio principal, mas também a quadra e também a quina, são valores bem consideráveis. Existe um cálculo para saber, por exemplo, professor, se o prêmio ele pode acumular ou não a porcentagem de acordo com as probabilidades? Na verdade, sim, tem uma porcentagem que vai chegar no poder de acumulação, na verdade. Por isso esses prêmios eles já vêm, quando acumula os próximos geralmente já são valores significativos. Sim. Então se iniciou-se nesse prêmio agora e nós vamos provavelmente virar já com a Mega da Virada, com prêmios acima de 100 milhões. A Mega da Virada vai chegar a um número mais considerável, mas eu acho que não baixa de 100 milhões até o final do ano, as próximos sorteios da Mega Sena. Tá certo, professor. Obrigado pelas explicações. Até a próxima. Até a próxima, hein? Grande abraço. Olha, vem o vestibular de verão 2016 do Centro Universitário Franciscano. A prova é na próxima terça-feira. Os candidatos vão encontrar nela a questão de redação, outras 65 questões de múltipla escolha, né? Sendo que 6 delas serão de biologia, assunto que a gente exibe dicas agora aqui no Jornal da Unifra. A dica de citologia é que revisem com bastante atenção ácidos nucleicos, principalmente os processos de transcrição, duplicação e tradução do DNA. É um tema bastante comum em todos os vestibulares. Embriogênese tem aparecido com muita frequência, né? É difícil não aparecer uma questão envolvendo embriogênese. E nesse tema, o importante é revisar todas as etapas pelas quais o zigoto passa até formar o indivíduo. Muita atenção com a parte de doenças, porque por causa dos eventos que nós temos verificado aí, então principalmente doenças veiculadas por bactérias, por protozoários, mas principalmente por vírus. Pode ir para a prova sem revisar os processos de divisão haploide, né, de formação do gametófito, e de divisão diploide, que é a fase esporofítica. Então, dá uma boa lida, né, com bastante atenção nessa parte. Aqui vale a pena revisar, então, fotossíntese, fermentação, respiração celular, né? E desses processos aí, se ater no ganho energético que cada um deles tem. Para conferir na íntegra todas as dicas de biologia, você também pode acessar a página da TV Unifra no Facebook, é facebook.com/TV Unifra. Daqui a pouco tem mais dicas, desta vez de química e também de história. A seguir, a nova exposição que a Sala Angelita Stefani recebe aqui no Centro Universitário Franciscano. Tem ainda dicas para o vestibular de verão. A gente volta em 1 minuto com o Jornal da Unifra.
Há 60 anos, o Centro Universitário Franciscano foi a instituição pioneira a implementar o ensino superior em Santa Maria e na região central do estado, com as licenciaturas e a formação de enfermeiros. Hoje, oferece 33 cursos de graduação, além dos cursos de especialização, mestrado e doutorado, se tornando referência na formação de profissionais de qualidade para o mercado de trabalho, transformando sonhos em oportunidade. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. A Sala Angelita Stefani recebe até o dia 15 de dezembro a mostra com o título De Família. São obras que retratam afetos, a convivência e o aprendizado da vida com inspiração na família da artista Vani Folletto. Esta será a última exposição do ano de 2015. O amor, a alegria, as dores das perdas, a saudade, o reencontro. Sentimentos e momentos que podem ser vividos ao apreciar a exposição De Família. Fotografias antigas, letras de músicas e a própria família foram inspiração da artista plástica Vani Folletto. Eu sou de família que vem de descendentes de italiano, nessa região aqui de Vale Vêneto. Eu fiz um diálogo com isso, com os antepassados, que conheço apenas fotos de fotografia envelhecida. A paisagem, que eu também quis valorizar, a paisagem de Santa Maria, Vale Vêneto. Então, são essas montagens que são feitas utilizando a ideia de família, a ideia essa do presente, passado, futuro, e com uma concepção de arte contemporânea. Para os visitantes, a exposição é uma oportunidade de viajar no tempo e recordar as diferentes situações compartilhadas em família. Me surpreendi com os diversos tipos de técnicas que a Vani usou aqui. A família também é de origem italiana, então, por exemplo, quando eu olho aquela mesa grande, cheia de gente ali, eu fico me identificando com essa visão e me toca muito. Como são coisas de família, tem muita coisa que tu vê que é igual em todas as famílias. Eu gosto bastante do trabalho de estilogravura dela. E eu gostei desse trabalho que ela utilizou os bordados, os tecidos. De Família encerra as exposições de 2015 na Sala Angelita Stefani. Foram 7 mostras ao longo do ano. O total de visitações em cada exposição foi de cerca de 300 pessoas. Para a instituição também foi um momento bem importante. A gente fez uma montagem diferenciada, né, para comemorar os 60 anos que a gente abrangeu 3 conjuntos da exposição, né, 3 prédios da instituição para essa exposição. Então a gente fez uma montagem desde a parte histórica até a atualidade, e aqui a gente mostrou todos os cursos, saldo positivo assim, para o espaço e também para a comunidade, tanto a comunidade externa como a acadêmica. O público pode conferir a exposição De Família até o dia 15 de novembro. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 2 às 6 da tarde e nas quintas-feiras, das 9 da manhã ao meio-dia. A Sala de Exposições Angelita Stefani fica no térreo do prédio 14, no conjunto 3 da Unifra, Rua Silva Jardim, número 1175. Está na hora da gente acompanhar mais dicas para o vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. Terça-feira da semana que vem, dia 1º de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, os candidatos terão, entre outras disciplinas, 6 questões de química para resolver. Os assuntos que precisam ser revisados você descobre agora. Trabalhamos com as ligações químicas, iônicas e covalentes. No caso das ligações iônicas, podemos representar e relembrar sempre o par iônico que é formado entre as duas substâncias. Lembrando sempre que não há um compartilhamento de elétrons como é na covalente, ou seja, nas ligações iônicas há uma doação de elétrons em direção ao elemento mais eletronegativo na formação da substância. No caso aqui, um cloreto de sódio, que é um sal inorgânico.
Na ligação covalente, nós temos então um compartilhamento de elétrons entre os dois elementos da sua ligação. No caso aqui, 2 carbonos fazendo esse compartilhamento, tá? Uma ligação apolar entre esses dois elementos principais aqui. Um ácido forte ou um ácido ou uma base forte, tá? Formando então como os nossos produtos a água e o cloreto de sódio, tá? O sal de cozinha comumente conhecido. Tá? Relembrando sempre a condição estequiométrica da tua reação para a formação da síntese desses sais. Apesar de ser bastante densa, ela pode ser bem classificada dentro do nosso vestibular com reações bem mais clássicas, como as reações de substituição, reações de adição e reações de substituição aromática. O principal tópico na química orgânica que devemos relembrar para o vestibular são os grupos funcionais das estruturas orgânicas, geralmente grupos funcionais halogenados ou grupos funcionais oxigenados, como cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos e os seus derivados. Na página do Facebook da TV Unifra, facebook.com/TV Unifra, você confere estas e outras dicas de química também. Em instantes, a gente exibe para os vestibulandos mais dicas, desta vez sobre a disciplina de História. 8 da noite é hora da gente acompanhar o programa Informação na Rádio Web Unifra. O programa tem a apresentação do Pedro Corrêa, que antecipa os assuntos da informação desta quinta-feira para a gente. Olá, Pedro! Olá, Gereta, tudo bem? Um dos destaques da informação desta quinta-feira é o caso Kiss. Os ex-sócios da Casa Noturna vão prestar depoimento na semana que vem, aqui em Santa Maria e também em Porto Alegre. Ainda vamos falar sobre a previsão do tempo aí para o final de semana e também um convite para o pessoal comparecer na 3ª Mostra de Produções Audiovisuais aqui do Centro Universitário Franciscano e o 2º Prêmio de Jornalismo, que ocorrem nesta sexta-feira aqui no prédio 13 da Unifra. Estas notícias você acompanha a partir das 8 horas da noite no programa Informação, que vai ao ar pela Rádio Web Unifra, no site radiounifra.org. Um abraço, Jareta! Um abraço e bom programa para você, Pedro. A seguir, mais dicas para o vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. Antes, a previsão do tempo para esta sexta-feira. R$ 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Nesta sexta-feira tem Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET Santa Maria a partir das 6 da tarde. Quem antecipa o tema e faz um convite para você acompanhar o programa é a Laís Giacomelli, produtora do Unifra Entrevista. Olá, Laís! Olá, Rogério. O Unifra Entrevista desta semana traz o tema O Cinema Brasileiro. Quem conversa com a gente é o professor Alexandre Macari, que adora cinema e vai nos contar tudo o que ele sabe. O Unifra Entrevista é nesta sexta-feira, às 6 horas da tarde. A gente espera pelo pessoal de casa e por você, Rogério, que estará aqui conosco. Até mais! Até mais, Laís! Olha, chegou a hora da gente revisar agora os conteúdos de História para o vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. Os candidatos não podem se esquecer que terão de responder a 6 questões de História na próxima terça-feira, a partir das 8 da manhã, horário de início da prova. Então, aproveita aí. Sobre períodos da ditadura, é importante lembrar a duração da ditadura, de 64 a 85, né, que houve uma fase mais radicalizada e começa em 68 com a AI-5, né, que foi a fase
o ápice da repressão, das torturas, da formação também dos movimentos guerrilheiros. E essa fase normalmente é chamada de anos de chumbo, que vai de 68, né, o AI-5 em 68, até 75, 6 por ali, do governo Geisel, em que a repressão diminui um pouco, arrefece, né, mas ela não deixa de existir, tanto que houve mortes em 75, do Vladimir Herzog, o jornalista, em 76, do operário Manuel Filho, né, mas que esse foi o período mais radicalizado da ditadura de repressão, realmente. Governo Vargas, é importante lembrar, no primeiro governo Vargas, que vai de 30 a 45, que foi um governo que rompeu com a política da República Velha, descentralização na agroexportação, que promoveu, né, com as condições do período, um projeto industrializante, que promoveu o que se convencionou chamar de sindicalismo pelego, de cooptação de trabalhadores, né, dentro dos sindicatos, e ao mesmo tempo que continuava a repressão daquelas tendências mais atuantes no movimento sindical anterior, que eram os anarquistas e os comunistas. O imperialismo do século XIX, competição entre as grandes potências mundiais, busca por mercados para escoar os seus produtos da Revolução Industrial, iniciado na Revolução Industrial, e que vai redundar, isso principalmente em 1874, 75, o último período do século XIX, vai redundar depois no século XX nas guerras mundiais, que elas são decorrentes do próprio imperialismo, dessa competição entre as potências ocidentais por colônias, por mercados, África e outras regiões do mundo. Vale lembrar que na página do Facebook da TV Unifra, facebook.com/TV Unifra, você confere estas e mais outras dicas de história. O Jornal da Unifra vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa lá. Um grande abraço a todos e até mais.